Toda a glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Hoje eu quero convidar você a olhar para o seu boletim e a gente começar lendo Romanos capítulo 13, versículo 12. A igreja hoje está muito bonita, há muitos visitantes, há muitas pessoas que não são muito queridas de muitos lugares. Eu queria abraçá-los. Minha cabeça aqui está cheia de memórias boas hoje, tanta gente. Mas eu queria fazer uma referência, eu estava vendo ali o Vilmar e a Wang. Os novos não sabem, essa família é muito especial para mim, porque ela é a primeira chinesa que nós vimos um dia aqui receber a Cristo de uma forma tão surpreendente. E ele a conheceu lá na China, trabalhando na China. E ele anda pelo mundo todo e agora, pelo que eu entendi, está aposentado agora e está voltando definitivamente para Londrina, né? Então, que bom ver vocês aqui. Talvez vocês não sabiam, mas nós temos um membro da igreja da China, né? E levou muita gente a Cristo. Essa é uma família muito especial, vocês são muito queridos. Eu queria abraçá-los em nome de Jesus, que a igreja dê boas-vindas aí, né? Vocês estão voltando recentemente do Panamá, que estava em alguns países. Ele trabalha em um multinacional e, de repente, agora está definitivo de volta para Cambé. Bem-vindos em nome de Jesus. Isso começou lá em 1995, por aí, 94. E coisa maravilhosa, né? Tá bom? Vocês estão felizes? Foi bom que você veio. Eu vou pedir para colocar ali esse versículo, porque eu quero enfatizar uma verdade que está nele. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós queremos olhar esta expressão, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo escreveu que vai alta a noite e está chegando o dia. Está dizendo, estamos nos aproximando cada vez mais. É o de repente de Deus sobre nós. Vem chegando o dia. E o tema que o corpo pastoral colocou é para a gente falar sobre este dia que está chegando. Essa expressão, vai chegando o dia, tem sido enfatizado muito. Eu quero agora que você abra para o texto que eu vou ler da vinda do Senhor em 2 Pedro capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 8, da segunda a segunda epístola de Pedro, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Olha a expressão que eu quero que você olhe. O dia do Senhor, esse é o tema, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia. Ouça bem essa expressão, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, com letra maiúscula, e com o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados,
esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado por erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quem diz amém? Essa é uma palavra maravilhosa e muito expressiva. Por séculos, o povo de Deus tem cantado um hino. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Na década de 40, meu pai chegou em Açaí e alguém o levou para a igreja. Estava pregando o reverendo Jonas Dias Martins e ele entregou sua vida a Cristo. Recentemente eu conversava com alguém da família Mota que estava lá e disse: eu conheci seu pai quando ele converteu-se. Aquilo me deu uma emoção muito grande. Eu disse: ele era inesquecível, porque o reverendo Jonas chegava e dizia assim: vamos cantar, qual o hino que você escreve? E ele era muito rápido e dizia, ele dava sempre o número, ele gostava de cantar só este hino, quando lá do céu descendo. E ele disse, e ela disse, essa pessoa disse para mim, este era o hino predileto dele. Então, quando eu leio, eu lembro disso. E aquilo foi o impacto. Então, eu quero dizer para vocês que era o hino predileto do meu pai, pode ser o hino predileto de muitos daqui do passado. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar. É o grande dia. Não há uma esperança mais profunda para a igreja em todos estes tempos, a não ser o grande dia. Essa semana eu estava procurando o que alguns falavam sobre esse texto, que eu li agora, vai alta noite, vem chegando o dia. E eu procurei alguns comentaristas, mas o que mais me impactou foi um texto de Karl Barth, o grande teólogo reformado. Ele disse, esse texto quer dizer que a gente tem que agir como se fosse o dia. Pensei que ele ouviu a tua mensagem de domingo passado, porque foi isso talvez hoje. Mas ele disse, nós precisamos viver como se já fosse o dia. Foi assim que ele comentou esse versículo. E ele disse, o reino de Deus está próximo demais. A parede pendida da eternidade, o limite do tempo, a presença de Jesus Cristo e a mudança dos tempos nos inquieta de tal forma que seria impossível permanecer igual em nosso agir, porque a aparência deste mundo passa. E o reino de Deus vem. Olha que coisa tremenda. Alguém escrever isso com tanta força. Você concorda com isso? Não. A aparência deste mundo passa. E o reino de Deus vem. E o que fazer? Quais as implicações dessa verdade? Quais as implicações do texto bíblico? Sabe, neste mês nós estamos dando uma ênfase no fim, o começo.
Por quê? Porque a ideia que todos têm quando pensam no escatológico, quando as pessoas pensam na realidade escatológica da vida, as pessoas esquecem que o mais importante não é olhar o fim de todas as coisas, mas o começo de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, lá no o Apocalipse não termina dizendo terminou, mas termina dizendo eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia não termina no fim, a Bíblia termina no grande começo. A Bíblia termina dizendo, o novo chegou. A realidade nova chegou. O grande dia não é o dia do fim, mas o dia do começo. E este grande dia está chegando. Claro que é o fim do mal, claro que é o fim das velhas coisas. E se você pegar a Bíblia no Antigo Testamento e você abrir em Malaquias, você fica impressionado que a última mensagem do Antigo Testamento fala sobre o dia também. Capítulo 4 de Malaquias diz assim, pois eis que vem o dia. Eis que vem o dia. E é interessante, e o versículo 2 é muito impressionante. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Eu quero dar a ênfase no novo. Porque o primeiro versículo fala de julgamento, mas o segundo fala do novo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E é muito impressionante que o último versículo fala da vinda do dia do Senhor, da vinda do Senhor, e o texto está dizendo que Deus vai restaurar a família antes do grande dia do Senhor. É muito significativo para mim que você olha que o Antigo Testamento termina falando do dia, e o Novo Testamento termina falando do dia. E Paulo, antes de terminar Romanos, está falando do dia. E Pedro, antes de terminar as suas cartas, qual é a última mensagem? O dia. Então a igreja precisa saber algo sobre o dia do Senhor. Não é coincidência que essas implicações venham no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida de Paulo, na vida de Pedro, e a gente deixa isso escapar. Há uma ocupação nesse tema na Bíblia, e nós precisamos saber quais são as implicações disso para a nossa vida, qual a resposta que nós vamos dar. E é interessante que a gente muitas vezes está pensando nisso, tanto que eu usei uma palavra aqui que muitas vezes nós não usamos, né? A gente usa muito a palavra feedback. E aqui no boletim eu coloquei a palavra feed forward. O que é? O que é que há de vir? O que é que vem? O que está na frente? A igreja é movida, é alimentada pelo futuro. O alimento da igreja está na esperança. O alimento da igreja está no novo. A igreja deve olhar de lá para cá. E Jesus disse, eu voltarei. Por isso o texto de Pedro me chama muito a atenção. No versículo 10, eu quero que você abra, continue aqui comigo, no capítulo 3. O tema todo é a vinda do Senhor. Lembrem que é o último tema que Pedro coloca. Você viu a vida de Pedro. Pedro caminhou com o Senhor. Agora você imagina, Pedro deixa 2 epístolas. Ele vai deixar a última palavra. E na última palavra que ele vai falar sobre as implicações do dia. Do dia de Deus, do dia de Cristo, da volta do Senhor, da urgência, das implicações disso. E se você olhar algumas implicações, você verá. Versículo 10 diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E aqui me chama a atenção, e aqui está para mim e para você uma implicação de que será muito de repente. E o texto está dizendo que nós temos que ter uma resposta a isto. E o texto diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão. Isto fala também que a nossa vida diz, aqui o texto está dizendo que haverá julgamento. O futuro do mundo não é bom para quem vive fora de Deus. E a história do mundo tem sido uma história de tragédia.
Todos os cientistas do mundo estão dizendo que a criação e o mundo, o planeta Terra, está manifestando sinais de irritabilidade. Os cientistas atômicos têm mudado o relógio da humanidade, o relógio do mundo, para 3 para meia-noite. Isso demorou muito tempo para mudar de 5 para 3. Hoje se fala em 3 minutos para meia-noite, para dizer da urgência, da irritabilidade da criação. Pedro está dizendo isto, está falando de uma urgência. E quais as implicações disso? Olha o que o texto diz: virá, entretanto, o dia do Senhor como ladrão. Está dizendo, você tem que estar vigiando. Então, a implicação aqui é vigiar. Em toda a Bíblia fala sobre isso. Jesus fala isso. O sermão de Jesus, o sermão das coisas do tempo, dos sinais do fim, ele fala de vigiar. É preciso, essa é a grande implicação aqui. Versículo 11 diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está dizendo como você responde a isso, como você se prepara para isso, como você, em esse tempo de vigiar, você tem que ter uma expectativa correta. A expectativa correta é isto: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quando a Bíblia fala do fim de um sistema de pecado, do fim de um sistema mundial. Está falando de um sistema onde a corrupção imperou, o pecado imperou, o mal imperou. Esse é o fim. Mas a igreja não olha só para essa realidade, ela olha para o novum de Deus, para a promessa de Deus, para aquilo que Deus diz para nós. No fim, o começo. No fim, o começo. Você pode dizer, aqui terminou, e você vai dizer, não, agora que começou. E é maravilhoso quando a gente compreende que a igreja tem que olhar desta forma. O versículo 11 dá esta força para nós. Então, diria em primeiro lugar, vigiai. Essa é uma implicação. Estar pronto para o dia de Deus. Segundo, uma expectativa correta. Uma vida de oração. O texto está dizendo santo procedimento e piedade no versículo 11. Essa realidade de você estar buscando a vida em Deus. Você foi criado para Deus. Você precisa melhorar isto em Deus. Você tem que ter respostas de uma vida de compromisso. Eu desejo aqui não é deixar você com medo. Nós não temos que ser movidos pelo medo. Nós temos que ser movidos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela promessa de Deus, pela vitória de Deus, pelo novum de Deus, pela esperança de Deus. A igreja é movida pela esperança, porque ela é movida pelo novo começo. Eis que faço novas todas as coisas. Para vós surgirá o sol da justiça. Essa é a realidade. O versículo 2 diz, esperando e apressando. Olha o que o texto diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu sempre me pergunto, como que Pedro, ao deixar essa mensagem, está dizendo que a gente tem que esperar e apressar. Esse sentimento de esperar e apressar, só eu consigo compreender isso vendo que esse texto está dizendo que eu sou chamado a um compromisso. A minha vida tem que ser uma resposta. O escatológico é colocado não para eu fugir, mas é para eu me apressar. Significa que eu me apresso também. Significa que eu me comprometo também. E significa algo que a igreja é chamada a fazer alguma coisa. A igreja é chamada a participar do escatológico. A igreja é chamada a se envolver com as novas coisas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isso significa um compromisso mais intenso, mais radical. Eu gosto sempre de olhar para esse texto e quando eu começo a vê-lo, eu lembro daquela parábola de Jesus, daqueles que entraram na 1ª hora. Eles trabalharam 1 hora. Eu fico pensando que aqueles que entraram naquela última hora
porque eles estavam na praça, estavam chamando, e você é chamado a convidar aqueles que estão ainda fora da vinha do Senhor, da 1/10 hora. E eu fico pensando, quando eles chegaram, faltando 1 hora, e a Bíblia diz que na hora que foi acertado as contas, começou com esses da 1/10 hora, e eles receberam o mesmo daqueles que começam às 6 da manhã. Deus está dizendo, Deus vai surpreender você. Será sempre surpreendente. Jesus está dizendo, olha, acredite em algo, você tem que estar envolvido. E quando eu digo envolvido, pode deixar o texto ali, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão desfeitos. Agora diz, apressando significa, eu e você somos chamados a estarmos comprometidos com Deus. Não 10ª hora significa você perguntar, o que está faltando ser feito? O que eu ainda não fiz? Então, olhar para o dia de Deus com expectativa e com compromisso. É olhar a vinda do dia de Deus com expectativa e com envolvimento. É dizer o que eu posso fazer. Versículo 12. Versículo 13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa é a grande expectativa, nos quais habita a justiça. E ele termina com o mesmo texto que Malaquias termina o Antigo Testamento. Para vós nascerá o sol da justiça. A igreja vive em expectativa. Recentemente eu li um livro de Jürgen Moltmann, um grande teólogo alemão. Sabe que ele escreve, um dos livros dele, o nome do livro é E o sol da justiça surgirá. O sol da justiça surgirá. A igreja vive essa expectativa e o sol da justiça surgirá. Você olha para este mundo doente, você vê essa humanidade doente. A humanidade está, como diz Edgar Morin, necrosada. Há uma necrose social, mental, espiritual. O mundo não tem se regenerado, mas tem se degenerado. Mas para vós surgirá o sol da justiça. E Pedro escreve, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. A igreja, quando olha o dia de Deus, o dia da vinda de Cristo, e ele virá, a igreja espera novos céus e a nova terra. A igreja é chamada à esperança. Nós somos cavaleiros da esperança. Deus quer injetar em nós o caráter da esperança, para que a nossa vida seja uma vida movida em esperança, permanentemente, por causa do dia de Deus. E é interessante quando você está lendo esse texto, se você olhar bem a sua Bíblia, o próprio texto, ele tenta dizer para você o seguinte, o cristão deve viver, deve esperar o Senhor, vivendo uma vida reta. O texto diz isso. Você deve estudar com mais afinco e seriedade as Escrituras. É assim que você deve viver diante do dia de Deus. E Pedro termina com essa mensagem. Você precisa crescer em Cristo. Versículo 14. O cristão deve, sim, viver uma vida. A sua vida tem que ser uma resposta à urgência, ao chamado, à esperança e ao dia de Deus. Por esta razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O texto está dizendo para mim e para você que o dia de Deus não é para ficar especulando. O dia de Deus é para ficar sendo transformado, viver de tal maneira como se fosse hoje. O dia de Deus é essa esperança, por isso no fim o começo. Empenhai-vos por ser deixados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É um chamado para mim e para você, um chamado para nós. Jesus, quando conta a parábola das virgens tolas e prudentes, o que me impressiona é que todas estavam esperando, mas só
a metade estavam se preparando. Por quê? Porque estavam com as suas lâmpadas acesas e buscando mais, tendo o sobressalente. E a mensagem de Jesus diz: você tem que ir além, você tem que ir mais, você tem que estar buscando o Senhor. E aqui eu vejo aquela palavra empenhai-vos. Há um empenho, parece que a gente perdeu um pouco o significado das palavras. Empenho, vida cristã é empenho, é compromisso, é resposta. Nós somos movidos pela esperança que produz empenhai-vos, empenhai-vos. No versículo 15 diz: e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Então Pedro aponta para os textos de Paulo para dizer, sabe o quê? Você empenhar-se significa leve a sério os escritos da palavra. Leve a sério as escrituras. Esse empenho de mudança de vida implica no mergulho da palavra, segundo esta palavra, e aqui diz que ele faz em todas as suas epístolas. Ele diz, há algumas coisas difíceis de entender, muitos até deturpam, mas ele está dizendo, nós precisamos estar comprometidos com as Escrituras. É assim que a gente está pronto para o dia de Deus. E finalmente, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que você deve fazer? E aí o versículo 18 termina, mas de uma forma magistral. Qual é a grande implicação da vinda de Deus para a minha vida, para você? Antes crescei. E a resposta para todo esse mês que nós estudamos, qual é a meta que nós queremos que fique gravada aqui? É o que a palavra de Deus diz. Sabe o que ela diz? Crescei. Porque senão a gente só fala as mensagens, mas a meta é essa. Eu quero terminar e que os pastores, e aqui me torna a mensagem do corpo pastoral. O que nós queremos é isto. Creio que o pastor Ricardo vai concordar, o João vai concordar. Crescei. No fim ou começo. Eu quero terminar junto com Pedro. Olha como que ele termina. Crescei. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande resposta pastoral para esta hora. Como foi que Pedro consegue fazer tudo o que fez e terminar desse jeito? A última mensagem do apóstolo Pedro é: crescei. Ele fala do dia de Deus, parece que começa a ficar aquele terror tremendo, mas ele não termina no fim, termina no começo. E termina começando. Crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Então nós temos que viver na graça. Nós temos que caminhar na graça. Nós temos que crescer na graça. Nós temos que esperar na graça. Porque nós somos transformados pela graça de Deus. Então, diante do dia de Deus, crescei na graça. Cresci com profundidade. Ore para que a graça de Deus domine cada vez sua vida, seu lar, sua história, sua descendência. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo em nós. Mais de Cristo na igreja. Mais de Cristo na família. Mais de Cristo na nossa esperança. Mais de Cristo. Crescei no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória. Quando? Agora. Quando? No dia eterno. A glória começa
a glória de Cristo seja agora na minha vida. O dia eterno já começa a fluir dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo no agora, da glória de Cristo. A glória de Cristo agora, e que será a glória eterna. Isto é esperança. No fim, o começo da glória, agora que já começou. Olhe para o futuro com essa expectativa. Feche seus olhos e vamos orar. Para que o teu Espírito toque nossa mente, nossa vida, nosso coração, nossa história, nossa experiência, por causa do dia de Deus. Um dia Cristo virá, com majestade e glória. O dia de Deus está chegando. Que a nossa resposta seja agora. No fim, sabemos que teremos o grande começo. Nós oramos pelo teu povo e oramos pelas pessoas presentes aqui hoje. Dá-nos um compromisso com esta graça, e cresçamos em Cristo, e cresçamos em tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Quem crê diz amém.